O segredo sabe onde tá, Maxwell? Na pré-venda. Porque Qualificação. tá chegando pro vendedor, olha a dica, tá chegando pro vendedor uma venda que não é, que ele não tem que atender. Uhum. Ela tem que ser eliminada antes de chegar no vendedor. Exato. Porque se chegar 10 orçamentos, ele vai fechar 2,5. Mas se chegar 5, 5 bons orçamentos, ele vai Exatamente. fechar... 50%, que é 2,5, ou talvez ele vai fechar mais. exatamente. Exato. Porque ele vai ter mais tempo para dar atenção pro cara, desenvolver mais, fazer mais follow-up, mais contatos pros caras. A gente tá falando um assunto mais assim, já... Agora a gente vai tava- cair as pessoas, A agora gente galera estava vai sair. falando há pouco tempo atrás, assim, como eu faturo um pouco mais, né? A gente já está falando sobre um detalhe de um detalhe. Ele está falando uma pré-venda, que é tipo tu fazer um filtro inicial do cliente, entender característica para ver se faz sentido. Só que isso só vai acontecer quando tu vai subindo a escala. Eu acho que a minha visão pra isso, eu tenho mais ou menos não, tenho pensado sim nisso, em como melhorar essa questão da pré-venda desde o primeiro mês que eu entrei. A grande sacada que a gente fez, Maxwell, é que a gente na verdade já tem uma pré-venda. Porque antes, pra ficar claro pra galera, como que Simplesmente acontecia? caía. A gente sempre teve WhatsApp, sempre teve não, né? No início era o WhatsApp pessoal do Maxwell. O número da Open hoje já foi do Maxwell, entendeu? Quando a gente herdou ele, tava cheio de CV Dicas Brasil. Então, o que acontecia? O cliente entrava em contato com esse número, e aí a pessoa, na época acho que nem era a Lara, a pessoa recebia a mensagem do cliente, eu quero um banner. E aí ela falava assim, olha, quem atende banner é o Gabriel. Aí ela passava o número do Gabriel pro vendedor. Nossa. Só que o cliente tinha falado, olha, eu quero um banner 1 por 1, com uma arte que eu já tenho. Tararara. Só que aí ela não conseguia... Não, desculpa. Na verdade, no primeiro momento, todo mundo usava esse WhatsApp. E aí o WhatsApp tinha limite de pessoas. Aquele web ali, né? Ficava marcando Aí aquelas ficava bandeirinhas. marcando as bandeirinhas pra cada vendedor. Só que aí passou um momento que a gente tinha 4 vendedores e o WhatsApp só aceitava 3 conexões. E Aí a também gente- teve aquela questão da gente tentar mensagem automática, né? Isso. Aí, Colocar um robô. isso. Que é horrível. E aí a gente quis humanizar, aí sim a gente pegou um contato pra cada vendedor. Aí ela encaminhava o contato do vendedor. Só que nessa de encaminhar o contato, obviamente pelo volume de mensagens, Muita gente nunca... não chamava. E pior, ela não conseguia passar essas informações pro vendedor. Ela esperava que o cliente Falasse. repassasse tudo pro vendedor. Sim. Aí o cliente já chegava puto no vendedor. Óbvio. Cara, eu já falei isso pra pessoa, tal. Qualquer um ficaria, né? Eu também ficaria, né? Claro. E aí a gente não conseguia jogar essas informações. E outra, a gente tinha que esperar a boa vontade do cliente dele chamar o vendedor. Olha só, o tanto que gente que não Cara, ficava no caminho, né? A gente, tipo assim, o cara tinha que hoje empurrar tu olha pra assim, comprar meu daí. Deus. Não sei se o David explicou certinho, mas vou explicar de novo. Eu sou o cliente, Isso. mando mensagem pra Open. Oi, eu quero fazer, vou falar de um serviço melhor, eu quero fazer Tá. 500 troféus. Quero fazer 500 troféus, assim, Troféus. assim, assado. Troféus. Troféu. Eu quero fazer 500 troféus, não sei o que lá e tal. Dá toda a especificação técnica, eu Nossa. gasto um tempo fazendo isso. Aí o David, ao invés de sei lá, filtrar qualquer outra Eu coisa... sou o atendente do WhatsApp É. da Open. David, não sei o que lá. Ah, tá, eu vou te passar o contato do vendedor, chama ele. O David falou isso pra mim. Aí o David passa o contato pra mim e eu tenho que chamar o outro vendedor e explicar a mesma coisa. A mesma coisa. E lembrando Então, tem que muitas vezes ela não te chamou, ela chamou 3 empresas, que é o que mais acontece. Sim. né? Aham. Só que aí o vendedor fala assim, não sou eu que vendo o troféu. Eu vou te passar o contato de outro vendedor dentro da empresa. Aí o cara já tem que entrar em contato com o outro vendedor e explicar tudo pro cara. Você acha mesmo que o cara vai ter essa paciência? Não tem. E eu vou te falar, parece muito idiota isso que a gente tá falando. Muito idiota mesmo. Só que A gente aconteceu, fez isso cara. Foram as quase pequenas 6 meses. mudanças que geraram os resultados. Exatamente. E aí, talvez tenha alguém que tá fazendo a mesma coisa. E, cara, ninguém faz isso achando que vai fazer da maneira errada. Todo mundo faz na melhor intenção possível. Tem uma outra atividade que a gente tem que falar sobre a questão de tu vender mais produtos pro cliente, não só aquilo que ele tá pedindo. Então, o cara veio e pediu os 500 troféus, por exemplo. Isso é questão de treinamento do vendedor, entender um pouquinho sobre a empresa. O cara falou, muitas vezes o cara ele só olha, o cara quer isso, eu preciso orçar, tem que estar com uma margem certa, conseguir aprovar e o cara pagar.
Olha que a empresa é uma empresa disso, o que mais faz? Começa, olha o Insta, o que mais de possibilidade? Deixa eu te falar, tá, isso aqui, tu não tem outras demandas para mim também? Você não tá precisando de tal coisa? É tão normal o vendedor fazer isso em outros segmentos, por que a gente não faz isso dentro da comunicação visual? E é uma prática que talvez vocês ainda não estão adotando, do vendedor começar a oferecer mais coisas. E isso, cara, é um potencial de venda muito grande. Sim. Oferece. E eu te digo mais, que aí entrando nisso que a gente fez, o que a gente fez? A gente pegou toda essa demanda que a gente tinha. Obviamente, o Maxwell vai lembrar muito bem quando o Gabriel mostrou pra gente. Eu não sei se você lembra, Gabriel, a gente tinha um número lá de venda. E aí eu lembro que você falou assim, David, vocês conseguem facilmente dobrar o valor que vocês estão projetando. Sim. Eu o Gabriel tá muito otimista. E eu sou otimista. E hoje a gente triplicou. Nossa, eu lembro muito. E aí... Eu briguei com o Gabriel porque ele falou que a gente ia duplicar nossas vendas. Só que, tipo, deixou pra lá, né? Tipo, aí a gente teve que caminhar sozinho, né? Aí eu falei, foi pra Ana. Ana, vocês prometeram o mundo e o fundo na implantação. A gente tava lá no restaurante, vocês falaram pra mim, eu fiquei com aquilo, a gente vai dobrar o orçamento nosso só por causa do sistema. Aí ninguém nunca mais falou nada. Mas, tipo assim, depois a gente foi aprendendo como é que fazia. E, na verdade, a gente não era muito negligente com o sistema, sim. né? Então, igual hoje, uma série de problemas que a gente tava melhorando essa semana lá na Open, foram porque muita gente foi mexendo no sistema, foi adicionando coisas que não deveriam ter adicionado. E daqui a um ano ainda vai ter outras coisas. Por exemplo, tem N olhares sobre coisas, análises financeiras que tu mesmo acompanhou, né, que a gente estava juntos, que é um caminho extremamente longo. E só para concluir o gancho, o que a gente fez com pré-venda, né? Daí a gente tinha esses problemas todos, o que a gente fez? Em vez de fazer tudo isso, a gente tinha um sistema, um ano praticamente ali, e a gente não usava o CRM, que acho que foi uma das primeiras funções que vocês liberaram dentro do web, foi o CRM. Na verdade... Cara, tu vê que a gente acredita tanto no CRM que o painel de negociações, ele é o CRM. Entendeu? A gente... O nome dele é CRM. O que a gente traz, assim, e por acreditar na entrega, que aquilo ali funcione, ele poderia ser muito bem um tela de vendas que toda a comunicação visual está acostumada a operar. A gente tem um exemplo aqui real, né? Vou falar aqui do Cairo. Cairo, ele tem 600, 700 mil seguidores, né? E é um cara que, infelizmente, não tocou o sistema adiante. E eu sei qual que é a dor dele, né? Porque é um cara, assim, que ele é muito operacional, assim como eu. Ele gosta de gravar conteúdo e muito melhor que eu. Depois você segue o cara, mano. O cara é muito melhor que eu. Só que a grande dor dele e a grande dor do mercado é exatamente, voltando um pouco sobre aquilo que a gente estava falando, é que ele não consegue parar para cuidar da empresa e para fazer o sistema rodar. E não é que ele não quer, não é que ele não acredita, ele acredita. Ele sabe que isso muda o jogo, ele sabe que isso muda o jogo. Só que o cara não tem a energia, ele gasta tanta energia produzindo, gasta tanta energia no dia a dia, que se ele tiver que parar uma hora ali para poder falar assim, cara, eu vou botar o sistema para rodar, vou fazer o negócio acontecer, ele não dá conta. O que a gente faz? Eu vou trazer 2 exemplos, tá? 2 frases. Uma de um cara que é um dos pais do marketing, fala assim, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Tá? Não deu tempo nas 8 horas. Faz depois. O cara não resta a vida, meu. Faz 2 meses, 2 horas a mais, resolveu, ponto. Isso é uma das coisas. E a outra, de tu falar, não consegue parar 1 hora durante o dia. Se ele não for no trabalho, depois do trabalho, tem o boi de piranha. Matar alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa em prol de uma coisa maior. Rafael, você acha que é possível a gente... No meu caso, eu consegui, a gente fez a implantação, teve a ajuda da Roadprint, né? Claro. Teve o esforço nosso, a gente parou quase 1 semana para isso também. Mas você acha que é possível o cara terceirizar essa parte? Tipo, ele pegar uma pessoa de confiança e colocar ali para poder fazer a implantação do sistema. Você acha que isso é possível? Mas tu considera isso terceirizar? Por exemplo, tu acha que tu terceirizou com o David essas partes? Ou tu identificou uma necessidade, investiu numa pessoa para a pessoa fazer? Considera isso terceirizar? Ou não considero. Eu considero que, tipo, eu garimpei a pessoa, né? Que no caso foi o David, né? Cara, eu falo isso para todo mundo lá na Open, que quem decidiu andar comigo é as pessoas que mais prosperaram dentro da empresa. Quem decidiu não andar e por N motivos, foi a pessoa que mais teve oportunidade, porque ele causou as oportunidades. Então, assim, não vou falar que eu terceirizei, mas eu investi nisso. Isso. E eu acho que, assim,
diferente de terceirizar, Maxwell, agora eu vou falar a minha visão porque eu tô inserido, né? Se você não acreditasse no sistema, eu não ia fazer. E tu tem um mérito muito grande de algo, assim, e que inclusive é bem diferente de quando eu converso com o Maxwell, quando eu converso contigo, e não é uma crítica, mas, por exemplo, aquelas N reuniões que a gente foi fazendo, eu te explicando, cara, mas pensa sobre isso, eu te compartilho uma tela de como eu faço as minhas coisas. Essa ideia do delegar e do delargar, ela está totalmente relacionada com todos os outros processos que vocês citaram na empresa. Por exemplo, por experiência própria, quando a gente acompanha que uma empresa nos contata e ela traz alguém, porém em nenhum momento o dono está pelo menos acompanhando o que está acontecendo, é uma certeza que não vai funcionar. Tanto que é uma exigência nossa, o dono tá próximo. No processo de contratação. Isso, entenda, entra. Não que dá certo sempre. Porque a gente já sabe que dá problema. Sim, quando essa pessoa galera, amanhã ela tem uma previsão de entrega sobre aquele resultado. Nós temos 60 dias para entregar todos os setores ou 2 setores funcionando com o sistema. Dentro desses 60 dias cria touchpoint de sucesso, né, cara? Até tanto tempo eu vou levar para fazer os produtos, o comercial vai começar. Quando tu monta este formato e tu consegue acompanhar isso e o dono está presente nestes pontos, que daí é o delegar, funciona. Vamos usar o exemplo prático que tu vai viver agora, tá? Olha só, eu acho que talvez vou te deixar reflexivo. Segunda-feira tu falou que vai começar a pensar ou procurar uma pessoa para gestão de processos, né? Tu já entendeu o problema mais ou menos, né? Tu montou um planejamento, vocês dois, para essa pessoa, como que ela vai fazer, os prazos, por exemplo, assim, como que ela vai treinar, o que ela tem que ela tem que te entregar, como que tu vai cobrar ela. Sendo sincero, não. É uma dificuldade que eu tenho, mas eu aprendi muito isso, principalmente nesses treinamentos que a gente participa, que é, de fato, a gente ter a humildade intelectual. Porque quando você vê um cara muito maior que você sentar para aprender, você fala, cara, eu acho que eu tenho que ser ainda mais humilde no que diz respeito ao meu conhecimento. Porque eu até comentei isso com um colaborador, agora eu não vou lembrar quem, mas quando eu era designer, chegou um momento que eu falei assim, caraca, eu sou o melhor da cidade. Só que a cidade era Cocalzinho de Goiás. Então, cara... Mas era o primeiro, né? E é isso, porque, por exemplo, cara, eu não tenho problema em chegar, por exemplo, num Gabriel, num Maxwell, no Rafael. E é isso que eu vejo que era um problema. Na Open, cara, a gente tem na Open a maior referência do mundo como se diz respeito à comunicação visual. E sabe o que acontecia? O vendedor tinha medo de chegar no Maxwell e falar assim, Maxwell, como que é isso? Sendo que muitas pessoas queriam pagar rios de dinheiro para ter acesso a uma coisa que a gente tem de graça. Ele na rotina. E eu fico puto com os meninos, né? Eu falei, caralho, velho. Os caras pagam R$1.000 a hora pra falar comigo, mano. Tipo, eu não tenho... Deixei de abrir a agenda, né? Porque os caras pagam R$1.000. Eu pago pra vocês trabalhar pra mim, vocês não trabalham direito, caralho. E, tipo, falo isso direto pra galera, mas não por, sei lá, orgulho, qualquer outra coisa. É por isso, né? Sim. De ter a oportunidade e os caras não abraçarem, né? Tipo... E o Edson tá falando assim, mas tem que ser uma pessoa de administração. Cara, eu não sou de administração. Nem eu. O Rafael é engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil. E, cara, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu quero saber como que são as coisas. Tu sabe, David, que eu já tive experiência de lidar com muitas pessoas da área de administração. Eu digo a universidade, né? O bacharel em administração. Cara, assim, tem pessoas ótimas, assim. Só que como eu já, de uma forma geral, nenhuma tinha o conhecimento sobre gestão de verdade de negócio. Eu já tive pessoas excelentes formadas em educação física. Isso, novamente, é uma crença limitante. São rótulos que a gente cria, assim. Mas tem que ser isso. Talvez o maior número de empresários que tem no mundo não tem faculdade. Então, assim, da área de administração, não. Tem que ser uma pessoa engajada com o projeto. Ela tem que ser ligada nas coisas, racional. E aí, quando você perguntou em relação ao processo, eu falei... Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Rafael, o que você acha? Como que eu deveria fazer com esse... Acho que foi pra você, eu não sei se foi pro Rafael. Então, assim, não é vergonha nenhuma você perguntar como. Porque alguém sempre perguntou como. Você pode muito bem descobrir sem perguntar pra alguém como? Pode. Só que o tempo que você vai gastar pra descobrir... Tu é designer. Eu sempre digo, eu sou vendedor.
Tu é engenheiro? Não, eu sou vendedor, comecei na área de software fazendo isso. E tu lembra quando a gente fez uma reunião falando sobre a questão de pegar momentos específicos do dia e começar assim, olha só, é dia 29, olha como é que tá lá o teu ponto de equilíbrio, quanto que falta. O cara assim, pega 3 negócios, 5 negócios que dá um volume grande, sei lá, 50 mil, 80 mil, chama o cara e diz assim, esse aqui, se tu fechar até o final, pode fazer pro cara por tanto. E aí, analisamos lá a contribuição, quanto que ia vir, e tu começou, aquilo ali começou a dar uns boom, assim, né? Tipo, eu lembro que vocês gravaram um vídeo, vocês foram comer em algum lugar, que bateu a meta, não sei o quê. Sim. Tu vê que tu vai construindo, e aí tu poderia dizer assim, mas pra dar certo, tu tem que contratar um cara formado em gestão comercial. Ou então, sei lá, né? Um cara... Que já foi empresário. Que já tem, sei lá, um cara... Ou com uma experiência em vendas de muito tempo. Não, tem que ter força de vontade, propósito. A gente apresentou ali os números de 2024. E aí, a gente veio com a meta para 2025, que ela era mais do que o dobro do resultado total que a gente tinha para 2024. Caraca, Badé. E aí, a galera que analisa aí, geralmente, uma empresa, ela cresce em média 10. Isso, sei lá, uma empresa, bem tá? 50% a cada 3 anos, por exemplo. Isso. Então, esse desafio que eu lancei, cara, eu tinha total ciência que era um desafio muito grande. Só que a gente, a partir do momento que a gente tinha ideia do que era o nosso custo, do que era a nossa estrutura, a gente viu possibilidade. Só que, cara, é muito difícil você chegar num vendedor que ele nunca vendeu um valor tão alto e falar pra ele assim, cara, agora você tem que vender 3 vezes mais. Só que qual que foi a minha estratégia? Eu, antes de mostrar isso, eu mostrei quanto ele poderia ganhar se ele atingisse as metas que a gente quisesse. E a gente também tirou a meta do grupo, né? Cara, é porque a gente foi fazendo uma salada. Mas é teste, né? É individual e o grupo pra um motivar o outro. Desculpa te cortar, mas é porque na verdade, como teve esses 3 gestores um em cima do outro, foi criando uma salada dessas pessoas que passaram antes da gente. E não tinha, tipo assim, um padrão, entendeu? Só abrindo um parênteses aí, um dos gestores, né, que eu coloquei na Open, acho que o Rafael tava, né, a gente tava na China, e na hora que ele me fez a proposta, e eu total respeito, super gosto do cara, ele falou assim pra mim, Maxwell, eu quero ganhar, se eu não me engano, tá, um salário de 10 mil reais, mais... Sim. 5%. 5%. A gente tava na Alemanha, eu acho, na Drupa. Foi. Eu quero ganhar um salário de 10 mil reais fixo, mais 5% do faturamento bruto da empresa. Aí eu falei, cara, mas eu não acho que faz sentido. Porque eu tava pagando isso, né? Eu tava fazendo errado. Eu tava dando uma porcentagem em cima do faturamento bruto para todos os outros gestores. Porque eu tava errado, e tá tudo certo. Eu tô assumindo que eu tô errado. Eu que tinha que ter entrado nessa botada. Entrou no momento errado. Entrei no pior momento. Porque o cara ganhar em cima do faturamento bruto. Triplica o faturamento. Não é só vender de graça, né? Daí ele falou assim, eu quero ganhar um salário fixo de 10, mais faturar 5% em cima do faturamento. Aí eu falei, cara, mas eu conversando com algumas pessoas, não faz sentido você ganhar em cima do faturamento bruto da empresa. Na minha cabeça não faz sentido. E ele falou assim, na minha também não. Aí eu falei, então, por que você tá pedindo? Porque você faz isso. Eu falei, cara, acabou aqui. Então, assim, como a gente cometeu muitos erros, e eu só entrei nesse assunto, porque a gente tá falando de metas, né? Sim. De porcentagens. Como que a gente comete tantos erros durante o processo? E uma coisa que a gente sempre foi fiel, desde o início, foi na nossa palavra. Sim, então, total. Teve meses... só pra vocês terem noção, teve mês que um vendedor, como a meta era em grupo, o vendedor, se ele fosse receber a comissão do que ele vendeu, ou em relação ao grupo, o que ele vendeu era menor do que o valor que ele recebia de meta. Ou seja, a comissão dele era, ele vendeu pouquíssimo, ganhou 300 reais. Foi carregado de bônus. Foi carregado. Não, de comissão. De comissão tipo... e o bônus era de 700 reais. Então, a galera carregou ele, né? Essa gestão de, sei lá, Venezuela, Cuba, eu acho. Um pagar. O cara fica de boa, fala assim, cara, bate a meta aí, cara. Pelo amor de Deus, bate a meta, vende, mano. Mas é por isso que, tipo assim, vocês só erraram porque vocês testaram. E a bonificação, ela é difícil, né? Porque se tu bota muito, conforta o cara. Se tu bota pouco, não motiva. Se tu bota em grupo, daí, eu cheguei e o cara não chegou. Daí a gente tirou a meta. Mas o negócio é ir testando, entendeu? E sabe até qual que é o chegar. problema? Eu já tinha previsto que ia acontecer isso, só que a gente tinha que honrar a nossa palavra. Sim. Então a gente
assumiu esse prejuízo. Tem que assumir, mas isso não significa que tu não possa mudar. Isso sim, é uma coisa que eu sempre tive muito na minha cabeça. Mas depois que eu fizer eu não posso mudar. Não, tu pode, Deus, que tu não vai fazer o cara assim, do nada ele ganhar metade que ele ganha, não. Tu só tem que fazer ele vender mais pra continuar tendo a gente sempre corrigindo fala ali. isso muito claro, né? Quando a gente traz um novo método de bonificação, a gente tentou pensar em N cenários. Mas a gente já avisa na hora da apresentação. Cara, a gente pode ter deixado alguma coisa passar. E a gente vai mudar nos dois sentidos. Exatamente. E se a gente localizou, a gente vai fazer um pequeno ajuste. E aí esse novo método que a gente fez, a gente apresentou ele trimestralmente para 2025. E eu já fui claro na apresentação. Olha, isso aqui é pro primeiro trimestre. A gente nunca fez nada parecido com isso. Nós vamos validar depois do primeiro trimestre, a conversa é outra. É porque eu acho que o setor de comercial da empresa, e era uma coisa que a gente só fazia antes, mensal, né? Então, quando você pensa numa venda em 30 dias, cara, é muito complexo. Então, a gente pegou nosso setor comercial e falou assim, cara, a gente vai avaliar a cada 30 dias normalmente, só que o planejamento são para 3 meses. Então, assim, a gente tem uma meta trimestral, semestral e anual. A meta de grupo só é paga no trimestral. Bônus, né? Legal. O bônus. Só que pro cara ser bonificado, pra ele ganhar dinheiro, ele tem que ter um... tipo assim, vou só arredondar para vocês, não que seja isso, tá? Se você vender 5%, 100 mil reais, você vai ganhar 4%. Mas se você vender até 100 mil, você ganha 4%. 3, né? 3. Tipo 3. Não, 3%. Só que se você vender acima de 100 mil reais, tudo que você vender acima de 100 mil, você deixa de ganhar 2% e passa a ganhar 5%. Daí o cara vai ficar... Ele não vai pisar no pé no freio quando ele bate a meta no final do mês. Porque era o que acontecia, né? minha meta é por mês. Então tem que vender... A Open tem que vender, sei lá... Vou arredondar. A Open tem que vender R$1 milhão ali. Então, ele vai vender R$1 milhão. E se ele vender R$1 milhão no dia 25... Ele vai frear todas as vendas nos 5 dias ali. Pô, vou começar com 50 Sim, quando tu olha, vai dizer assim, é bizarro não segurar o cara que tá dizendo, para de vender. Exatamente, acontecia isso, cara. E eles paravam de vender pra poder segurar a venda e jogar a venda pro mês que vem. Agora não, cara. Ele tem que vender, sei lá, 100 mil reais pra poder ganhar mais, pra ganhar mais em cima da... Pra explicar pra galera que tá participando do podcast. Exato, como aplicar na prática. Muito provavelmente vocês definiram um valor fixo, em vez de um valor percentual, um valor fixo e uma meta, entendeu? Então, se tu tá fazendo isso, já pega esse indício, já pega a dica. Tipo assim, quando cheguei, o vendedor chegou a 50 mil, ele vai ganhar R$1.000. Mas se ele vender 70, não vai me dar nada, entendeu? Então, tipo assim, é isso aqui que tu deve ajustar na tua. Tô tentando traduzir porque... A maior tendência é deixar percentual fixo, né? Exato. Que é tipo assim, o meu vendedor ganha 5%. Tipo assim, mesmo mesmo que tu vai poder fazer ele crescer, mas essa diferenciação de dizer assim, se eu fizer só isso de venda, eu tô lascado. Eu preciso passar disso daqui. Isso. É como se tu cria uma barreira, porque senão ele vai dizendo assim, é 5%, tá, 10 mil, 20, vai subindo bem linear. Uhum. Só quando tu faz um negócio assim, que ele tá vindo, só que tu quer aquela meta, tu vai fazendo assim, no gráfico, ele não vai ganhar nada, eu preciso mais, mas é quando ele chega. Então tu tá levando ele para aquele caminho. Tu só botar o percentual fixo, não adianta. Porque é muito linear. A gente fazia total isso, né, mano? E aí outra coisa também... Não, eles botavam um valor só fixo, que eu acho que, pensando nessa maneira, eu acho que a gente tá fazendo errado, porque, cara, de repente, você falou muito disso essa semana, Rafael, e eu presto atenção, tá? Às vezes eu tô mexendo no celular, mas eu presto atenção. A gente tem que colocar o cara pra ganhar muita grana com uma meta assim mais difícil de ser alcançada, mas que se ele alcançar, ele vai ganhar muito dinheiro. Tipo, não passa a ser tipo só 2%, sei lá. Se ele bater isso, ele ganha, sei lá, dentro da margem que a gente tem, claro, tem que ter uma margem legal, dentro da precificação correta, mas se ele bater, se a meta é 100, e se a gente colocar, cara, se você bater 200, você ganha 10%. Tipo, Marcos, mas é muita coisa. Claro que é muita coisa. Mas se tiver precificando correto... E se pegar 4 vendendo 3 vezes a mais... Não, e tem produtos no nosso mix ali, no nosso trampo, que a margem ela é alta. Sim. Então, por que também não criar
Uma porcentagem. vantagem Mas porcentagem variada em cima daquilo produto em cima daquilo que realmente dá para vender, que tem um valor agregado maior, né? Então, de repente, ele não precisa vender 100 mil. Ele precisa vender 50 mil do produto que tem uma margem de, sei lá, 100%, se é que tem esse produto. E como é que tu escolhe esse produto? Tipo, tu olha, sei lá, impressão UV. É fácil, não tem instalação, não tem... Ver o produto que tem mais margem ou aquele equipamento que está gerando ociosidade e faz o cara direcionar aquele produto. Isso. Exatamente. Ali tu tem mais margem, porque tu vai perder. Cara, eu falei isso pro David essa semana. A gente fazendo aquelas plaquinhas roxas de PS. Cara, que coisa linda, meu. É uma coisa assim que chega a ser perfeito. Eu gravei um vídeo de eu aplicando um adesivo numa chapa em um store, né? Eu lembro, eu vi. Meu, vamos aplicar aqui. Aí eu, apliquei o adesivo, joguei a parada na mesa de corte, que deu problema, mas é só virar ao contrário. Mas o processo é lindo, cara. Você roda, lamina, aplica, corta, entrega pro cliente. Melhor que fazer um totem pro TV. Né? Mas se você faz isso, se você entende o preço, é redondo daquilo, você fala assim, cara, dá pra gente colocar isso aqui em escala, aumentar a porcentagem do vendedor pra forçar, entre aspas, incentivar o cara vender mais isso, porque isso é um processo liso que é fácil de ser feito. E é treinamento. Isso. Todo dia tem que falar. A gente só conseguiu chegar nesse ponto agora porque a gente já melhorou. Porque antes o vendedor ele vendia tudo, né? O cara vendia tudo. Então... É igual aquela parada, né? De vender 400... O Danilo vendeu 400 carimbos, né? Meu Deus do céu, que deu 12 mil reais de carimbo. A gente nunca fez 12 mil reais de carimbo na história da Open, mas em uma venda que ele fez de 12 mil... Meu, e isso volta para aquilo que a gente estava conversando. Quando você entra com volume, meu, você fala assim, cara, eu preciso investir nisso. Isso aqui é a galinha de ovos de, sei lá como é que se fala. Meu, você entender isso e falar assim, por isso que eu tava falando para vocês agora há pouco. Porque, na moral, mano, a gente não consegue ter um volume desse atendendo lojista, né? Atendendo uma pessoa pessoal do dia a dia ali, né? Agora, quando você pega uma fábrica, quando você pega uma empresa, quando você pega... que o cara precisa, sei lá, de 700 placas. E como uma vez eu peguei um caminhão de blocos. Foi 22.500 blocos. Caramba. Eu nunca fechei um caminhão. E isso aconteceu há... 6 anos atrás. 6 anos, 8 anos atrás. Uns 8. Mas por que a gente não foca mais as nossas energias de pegar o nosso time comercial e falar assim, cara, a gente vai atrás dessas grandes negociações. Serão vendas mais complexas? Talvez sim, talvez não. Mas, cara, é o que dá... E eu vou te falar, desculpa cortar, mas o que a gente fez foi um divisor de águas pra gente conseguir enxergar melhor que dá pra fazer isso. Porque se a gente vai direto nisso, a gente vai com um pouco de insegurança. Então, pra contextualizar pra quem não tá entendendo nada, antes a gente tinha um vendedor, todos os vendedores tinham a total liberdade de vender o que eles quisessem. E aí, cara, tem coisa que praticamente se vende sozinho, né? E o que a gente fez foi setorizar. Então... O vendedor tal, ele só atende indústria, o outro ele só atende fachada, o outro só gráfica, o outro só o que é online. E lá no CRM apareceu, né, o Pedro, que você criou isso, parabéns por isso, que no final do dia o cara tem que deixar o feedback do dia, né? Sim. Aí o vendedor lá reclamando, eu quero voltar a atender isso. Pelo amor de Deus, cara. Sim. Pelo amor de Deus. Tipo, ele desabafou. Porque eu pedi um relatório diário, né? Pra ver como que eles estão se sentindo. Mas o tanto que isso não é legal, né? Tipo, cara, você tem que vender fachada. Você tem que atender a indústria. E pra ele atender a indústria, ele tem que prestar conta disso, né? Quantas indústrias você entrou em contato hoje e qual foi o feedback que você recebeu? Só que aí a gente começa a setorizar, e daqui a pouco a gente entende. E isso vai demorar um pouco de tempo ainda. Acho que fachada não é legal da gente fazer, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o cara que fazia fachada e vamos mover ele pro negócio de indústria, porque fachada não tá dando tanto legal. Só que isso vai demorar um pouco de tempo, cara. E o grande desafio pra gente é a ansiedade nessas grandes negociações. Porque talvez... um vendedor, igual a gente está passando por isso, um vendedor para ele desenvolver um novo cliente, ele não vai conseguir fazer essa jornada toda em um mês. Só que em um mês ele não vai gerar o mesmo volume de orçamento que o cara da fachada. E aí você como gestor, como dono,
você fala assim, cara, esse cara não tá trabalhando. Eu vou te falar que é difícil, até pra mim como gestor, quando eu tenho um cara como o Maxwell, que o Maxwell chegou um pessoal lá esses dias pra gente fazer um vídeo institucional, e aí a primeira pergunta do Maxwell, tá, vai começar quando? Entendeu? Então ele é assim, e aí você como dono, geralmente você é assim porque a fatura ela chega no dia 30, é o que o Rafael trouxe. Sim. E aí você tem que ter muito estômago pra aguentar isso, porque se você tá começando isso do zero, talvez você precisa fazer igual a gente fez. Ter um que segura as vendas mais fáceis e não virar a chave de um dia pra noite. Sim, tu chegar e dizer assim, amanhã não atendo mais não sei o que. Mas por exemplo, esse cara que vai atender grandes empresas, talvez é o cara que vai ficar o mês inteiro sem fazer uma venda, mas chegar no dia 26 ali, ele vai meter uma venda que vai... Aconteceu esse mês passado, teve um vendedor que ele tinha... Eu falei, Maxwell, cara... Vai ser demitido. A gente tava na China... Não é demitido. A gente tava na China, e aí, obviamente, eu tinha o controle, eu conseguia ver, mas eu não tô no dia a dia. E aí eu falei, Maxwell, cara, acho que não tá esse cara não vai conseguir, mano. Ele não vai conseguir. Ele vendeu, sei lá, 15 mil. Eu até falei contigo, eu acho. Falei, Rafael, cara... E aí chegou no dia 28 de fevereiro e ele fez, tipo assim, ele passou todo mundo. Tava, tipo assim, eu tinha olhado antes as coisas, daí tu falou, porque não sei o quê, quando eu não tô aqui, não sei o quê. E tá aí, ou na correria, porque a gente também tem as nossas metas lá, daí eu lembro que o Claudito falou assim, cara, quero compartilhar que eu tô muito feliz, não sei o quê, porque era tipo assim, ó, tô pobre, tô rico. Mano, foi tenso, né, mas cara? É muito legal isso. Mas é porque assim, né, aquilo que a gente tá falando, né, o cara passou o mês inteirinho prospectando. Como é que é aquele negócio que a gente faz com peixe ali, cara, que você faz a seiva, como é que, não sei. É igual largados e pelados lá, né? É ceva, né, você vai cevando ali, passa um mês inteirinho acostumando o peixe. Aí o cara vai lá e só joga umas ovos. Só que ele fez isso só com um cliente. Só que o que a gente cobra dele, né? O que a gente cobra dele, cara, se ele fizesse esse processo com mais. Repete. Aprendeu? Amacia, depois vai lá e colhe. Então, cara, faz isso. Faz isso com 10 clientes. Porque você fez isso com um cliente o mês inteiro, chegou no dia 29, você conseguiu. Então, se você conseguiu isso com um, faz com 10. Porque em conseguindo com um, você teve 100% de aproveitamento, faz com 10 pra você ter 50. E se tu tiver, além disso, mais 5 caras igual ele. Você sempre fala investimento em vendas. Eu não sei se foi você que me falou isso, mas de fato o setor comercial é o setor que... Acho que foi você mesmo. Que o que mais quanto mais investir, mais você vai... Eu sempre acreditei muito nessa ideia, assim, de que a gente é melhor, não na arma, tipo assim, se eu for escolher assim, eu vou gastar 300 mil reais num equipamento pra ter mais um, que, né, que aliás tem um, quem tem um não tem, ou vou botar 300 mil reais no time de venda, eu prefiro reforçar daqui a pouco se uma demanda vir com um parceiro mesmo, assim, e fazendo um planejamento, eu botei 300 mil aqui, vai trazer esse resultado. Quando chegar no mês 3, eu já tenho faturamento para comprar essa outra máquina. Então, a venda é algo que é um investimento mais... Não é 100%, mas a probabilidade dele trazer resultado é maior. Discussão sobre compra de prédio, vamos dizer assim, uma coisa é sonho, outra coisa é estratégia. Tá? Então, assim, eu tenho o sonho do prédio. Esquece, pode comprar. Estratégia, beleza. Eu não tenho... O Diego da Reno passou uma trabalheira, porque ele precisava aumentar. E eu falando, cara, mas você não loca. Ele falou assim, cara, eu não acho prédio. E era verdade, tanto que ele comprou. Então, assim, tu começa a olhar na estratégia. Tem uma solução mais econômica, que tipo assim, eu não vou desembolsar 1 milhão, 2 milhões para comprar. Tem, mas o aluguel é 150 mil. Porra, daí não vale a pena. Tipo, é tanto. É número, tu analisa o cenário. Aí tu olha, vou sangrar meu caixa, não vou ter capacidade de investimento em outras coisas no dia a dia para ter volume. Opa, será que é o melhor momento? Eu imagino um negócio como assim, todos os dias a gente está analisando decisões do que faz, vai ali ou não. Mas, cara, investir em venda é um pouco mais certo. Tipo assim, né? Porque é foda dizer certo, entendeu? É difícil. Porque tu pode contratar 5 caras ali, não dá certo. Aí tu tem que contratar mais 5. Cara, eu fiz teste trocando de pessoas financeiras faz 1 ano, cara. Troquei 4 pessoas. Sim, e não interessa o nível de seleção que eu fazia de contratar agência, fazer não sei o que, e vai, caraca, eu já contratei, já passou pela minha gestão lá mais de 300 pessoas, e eu, tipo, pô,
Aí foi indo, foi indo, foi indo. Até a gente, pô, agora veio. Tenta.